No estado de Minas Gerais, no Brasil, dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram desalojadas após fortes chuvas atingirem a cidade de Juiz de Fora. As autoridades declararam estado de calamidade pública. A cidade de Juiz de Fora, no interior do estado de Minas Gerais, enfrenta uma situação crítica após fortes chuvas provocarem inundações e deslizamentos de terra. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas, segundo a prefeitura local. As aulas nas escolas municipais foram suspensas, enquanto equipas de resgate continuam mobilizadas para procurar desaparecidos e prestar assistência às famílias afetadas. O município declarou estado de calamidade pública e recebeu apoio de agências estaduais e federais. De acordo com as autoridades, este é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, com níveis de precipitação superiores ao dobro do esperado para o mês. A prefeita Margarida Salomão classificou a situação como crítica numa publicação nas redes sociais. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de fortes chuvas para 14 estados, incluindo Minas Gerais e Rio de Janeiro. O verão brasileiro, entre dezembro e março, corresponde ao pico da estação chuvosa, período marcado por tempestades intensas e frequentes tragédias associadas a fenómenos extremos. A partir desta quarta-feira 25, o avanço de uma nova frente fria pode provocar mais chuvas intensas na zona de Mata e sul de Minas. As autoridades orientam que os moradores de áreas de risco permaneçam atentos aos alertas e evitem deslocamentos desnecessários. E no leste da Guiné-Bissau subiu para 7 o número de vítimas mortais do incêndio provocado pela explosão de um posto improvisado de venda de combustíveis em Bafatá. As autoridades já anunciaram medidas e há um detido. O balanço do incêndio ocorrido em Bafatá continua a agravar-se. 7 pessoas morreram no Hospital Simão Mendes, em Bissau, para onde tinham sido transferidos feridos com queimaduras mais graves. Familiares temem que o número de vítimas mortais possa aumentar nos próximos dias, devido ao estado crítico de vários internados. Ao todo, 163 pessoas sofreram queimaduras de 3º e 4º graus e mais de 30 continuam hospitalizadas na capital, enquanto outros recebem cuidados no Hospital Regional de Bafatá, apresentando um quadro clínico menos grave. A explosão ocorreu num contentor ilegal que vendia gasolina e gasóleo no meio de habitações há vários anos. A polícia judiciária deteve o proprietário do posto improvisado e admite responsabilizar também eventuais entidades estatais que não impediram o seu funcionamento. Na sequência da tragédia, o primeiro-ministro de transição, Ilídio Vieira Té, proibiu a venda de combustíveis em postos improvisados em todo o país. A população local pondera lançar uma campanha de angariação de fundos para apoiar a evacuações dos feridos para tratamento no exterior. O incêndio no aeroporto internacional da cidade do Cabo, na África do Sul, provocou a interrupção temporária de voos internacionais e atrasos nas ligações domésticas. De acordo com as autoridades, o fogo já foi controlado. Um incêndio deflagrou esta terça-feira na área pública do Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, provocando a suspensão temporária de partidas internacionais e desvio de voos com destino à África do Sul. Em comunicado, a Companhia Sul-Africana, entidade estatal que gera os aeroportos do país, confirmou que o fogo foi rapidamente extinto e que não há registro de feridos. Todos os passageiros, funcionários e visitantes foram colocados em segurança. Segundo a empresa, o incêndio afetou a rede elétrica e os serviços da tecnologia de informação, incluindo o sistema Wi-Fi e outras plataformas essenciais para o funcionamento do aeroporto. Alguns voos domésticos também registraram atrasos, enquanto equipas técnicas trabalhavam para restabelecer totalmente os sistemas. Localizado na cidade turística da Cidade do Cabo, o aeroporto é o segundo mais movimentado da África
África do Sul, desempenhando um papel estratégico nas ligações internacionais e regionais do país. Um total de 128 jornalistas morreram no decorrer de 2025 no trabalho, o que representa o segundo número mais alto da última década. Quase a metade das mortes ocorreram na faixa de Gaza, de acordo com o relatório da Federação Internacional de Jornalistas, publicado hoje. Confira esta e outras notícias agora no Giro pelo Mundo. O ano de 2025 foi o segundo ano mais mortífero da última década e reafirmou uma mudança de tendência que começou em 2023, com o início da guerra em Gaza. Se entre 2016 e 2022 o número anual de jornalistas assassinados não ultrapassava uma centena, em 2023 foram contabilizados 129 profissionais mortos, em 2024 baixou para 122 e em 2025 subiu para 128, 11 dos quais mulheres. Precisamente quase a metade das mortes registadas pela FIP em 2025 foram documentadas na faixa de Gaza, onde morreram 56 jornalistas, o que corresponde a 44%. A maioria dessas vítimas era de origem palestiniana. A região do Médio Oriente e do mundo árabe concentrou 58% das mortes de jornalistas a nível global. Na África do Sul, Cyril Ramaphosa agradeceu a Vladimir Putin em um comunicado por permitir a evacuação de 17 sul-africanos recrutados para a guerra na Ucrânia. O presidente Ramaphosa expressou sua profunda gratidão ao presidente Vladimir Putin, que respondeu positivamente ao seu apelo pelo processo de repatriação desses homens para seu país, disse a presidência em comunicado. 4 deles foram repatriados na semana passada e outros 11 estão prestes a ser repatriados. Os homens, que têm entre 20 e 39 anos, passaram 7 meses na frente ucraniana. Segundo os seus depoimentos, eles foram enviados à Rússia em julho de 2025 para o que pensavam ser treinamento de guarda-costas, mas quando chegaram, foram recrutados para o exército e enviados para lutar. Em novembro, seus apelos por ajuda chegaram à empresa sul-africana, depois ao governo. Os homens e suas famílias denunciam o envolvimento do partido do ex-presidente Jacob Zuma e, em particular, da sua filha, que supostamente os incentivou a participar desse chamado treinamento. Os esforços para fazer com que a histórica missão da NASA à Lua decole fracassaram mais uma vez, depois que os engenheiros enfrentaram um novo problema com o foguete que deveria impulsionar 4 astronautas em uma trajetória sem precedentes. A agência anunciou que detectou um problema com o fluxo de hélio, um gás utilizado para pressurizar os tanques de combustível e limpar as linhas de propulsão na parte superior do foguete lunar do sistema de lançamento espacial. Agora, a agência espacial deve retirar o foguete da plataforma de lançamento e levá-lo ao próximo edifício de montagem de veículos para manutenção, o que descarta a possibilidade de um lançamento em março. A decisão representou uma mudança radical em relação à sexta-feira, quando funcionários da agência, após um teste de abastecimento conhecido como ensaio geral úmido, expressaram confiança na possibilidade de decolar em 6 de março. A China declarou nesta quarta-feira que já cumpriu todas as obrigações relacionadas à seção 301 dos Estados Unidos sobre práticas comerciais desleais. A declaração surge após o governo norte-americano indicar que poderá manter investigações que abrem caminho para novas tarifas.
Segundo o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Pequim firmou em 2020 um acordo com Washington vinculado à seção 301 e considera que os compromissos assumidos foram devidamente implementados. A autoridade afirmou que a China espera que os Estados Unidos da América não transfiram responsabilidades nem criam novos problemas, mas garantam o cumprimento do entendimento firmado entre os dois países. Na semana passada, o representante de comércio dos Estados Unidos da América sinalizou que o seu escritório continuará conduzindo investigações com base na seção 301, envolvendo China, Brasil e outros países. Caso sejam identificadas práticas consideradas desleais, novas tarifas poderão ser aplicadas. O governo chinês afirmou estar disposto a manter diálogo com os Estados Unidos da América por meio de mecanismo bilateral de consultas econômicas e comerciais. No entanto, ressaltou que vai adotar medidas para defender os seus direitos e interesses caso Washington avance com investigações ou imponha restrições adicionais. A União Europeia está adiando a ratificação do seu acordo tarifário com Washington após novas insurpresas legais e políticas em torno da política comercial de Donald Trump, que levaram os legisladores a pausar o processo, segundo autoridades e analistas. O Comitê de Comércio do Parlamento Europeu adiou sua votação planejada após surgirem novas incertezas em torno da última medida de Washington. A ratificação diz respeito ao acordo União Europeia-Estados Unidos da América alcançado no verão passado, pelo qual os Estados Unidos aplicariam uma taxa tarifária de 15% sobre a maioria das exportações da União Europeia, enquanto a União Europeia eliminaria os direitos sobre muitos produtos americanos. Para a União Europeia, disse Matteo Villa, analista do Instituto de Estudos Políticos Internacionais, o aumento das tarifas não muda muito as coisas. Um enfraquecimento de Trump internamente poderia até beneficiar o bloco, argumentou ele, já que Bruxelas mantém uma linha cautelosa. Aguardar para ratificar o acordo tarifário União Europeia-Estados Unidos, acrescentou Villa, coloca o Parlamento Europeu em uma posição negociadora mais credível, mesmo que a medida não apague uma certa fraqueza demonstrada pela Europa, que, segundo ele, pareceu excessivamente diferente a Washington no ano passado. Bruxelas está procedendo com o que os oficiais descrevem como máxima cautela, adiando a ratificação do acordo tarifário com os Estados Unidos e mantendo os direitos dentro do teto já acordado de 15%. O Comitê de Comércio do Parlamento Europeu adiou sua votação planejada após surgirem novas incertezas em torno da última medida de Washington. Mais de 600 cidadãos quenianos denunciam ter sido vítimas de tráfico humano no Camboja. O grupo recorreu ao Tribunal Superior em Nairobi para exigir que o governo garanta o seu regresso ao país. Mais de 600 quenianos retidos no Camboja recorreram à justiça no Quênia, alegando terem sido atraídos para o Sudeste Asiático com falsas promessas de emprego. Segundo o processo entregue ao Tribunal Superior em Nairobi, os cidadãos afirmam que, ao chegarem ao Camboja, foram levados para um complexo cercado por muros altos e arame farpado, onde passaram a viver sob vigilância apertada. Os requerentes denunciam jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia sob forte pressão para cumprir metas rigorosas. Alguns relatam agressões físicas e ferimentos não tratados. Embora os documentos judiciais não detalhem a natureza exata das funções desempenhadas, as autoridades cambojanas têm vindo a desmantelar centros ligados a redes de fraude online na região. Após uma operação das forças de segurança locais, os responsáveis pelo esquema terão
terão fugido, deixando os trabalhadores abandonados, sem alimentos suficientes, cuidados médicos ou recursos para regressar a casa. O grupo pede que o Ministério das Relações Exteriores intervenha com urgência, garantindo assistência consular e voos de repatriação. O caso deverá ser analisado nos próximos dias, aumentando a pressão sobre o governo queniano.